Na lição de hoje nós vamos estudar o que a Bíblia diz a respeito dos mortos. Nosso primeiro texto é Gênesis capítulo 2, verso 7. Gênesis 2, 7. Então Yahvé Deus modelou o homem com a argila do solo, insuflou ou soprou em suas narinas um hálito de vida, ou um fôlego de vida em algumas traduções, e o homem se tornou um ser vivente. Algumas traduções trazem alma vivente. De acordo com o texto que nós acabamos de ler, uma alma vivente ou um ser vivente tem pelo menos dois componentes. O primeiro é o pó da terra e o segundo é o fôlego de vida. Então, para ter um ser vivente, eu preciso dessas duas coisas: pó da terra e fôlego de vida. Se eu não tiver respiração, tiver só o pó da terra, eu não tenho mais um ser vivente. Outro texto é Salmo 104. Salmo 104, 29. Que diz: Escondes tua face e eles se apavoram. Retiras sua respiração e eles expiram, voltando ao seu pó. Então, sem a respiração, o homem simplesmente volta ao pó. Deixa de ser um ser vivente ou uma alma vivente. O conceito de alma na Bíblia é diferente do conceito que ensinaram para a gente desde crianças. Na Bíblia, essa palavra que foi traduzida por alma não tem a conotação que a gente foi ensinado, que é de um ser etéreo, um fantasma que tem a nossa aparência, mas que o corpo não é sólido. Isso não existe biblicamente. Essa ideia de espírito, de alma penada, isso não existe biblicamente. O que acontece é que, se eu quero ter um ser vivente, eu preciso de pó da terra e respiração, ou fôlego de vida. Sem respiração, volta a ser apenas pó da terra. Eclesiastes capítulo 3, logo bem depois de Salmos, você vai passar por Provérbios e chega em Eclesiastes, capítulo 3, versos 19 e 20. Pois a sorte do homem e a do animal é idêntica. Como morre um, assim morre o outro. E ambos têm o mesmo alento ou o mesmo fôlego em algumas traduções. O homem não leva vantagem sobre o animal, porque tudo é vaidade. E o verso 20 diz: tudo caminha para um mesmo lugar. Tudo vem do pó e tudo volta ao pó. O texto é bem claro quando diz que tanto os seres humanos quanto os animais, ambos pó, precisam do fôlego de vida ou da respiração para que, junto com o pó, sejam considerados almas viventes ou seres viventes, seres vivos. Sem a respiração, todo mundo volta a ser apenas pó. Vê que não há nenhuma referência a essa ideia de alma fantasma que o pessoal ensinou para a gente desde quando a gente era criança. Ainda em Eclesiastes, no capítulo 9, versos 5 e 6. Os vivos sabem ao menos que morrerão. Os mortos, porém, não sabem nada. Não há para eles retribuição, uma vez que sua lembrança é esquecida. Seu amor, ódio e ciúme já pereceram, e eles nunca mais participarão de tudo o que se faz debaixo do sol. Pelo que nós lemos aqui na Bíblia, não existe biblicamente essa história de um morto, de uma alma voltar lá do além, como se esse tal de além existisse, para se vingar porque está com raiva de alguém, ou porque a esposa ou o esposo dele se casou com outra pessoa, se vingar por ciúme, ou coisas assim. Isso não existe. Amor, ódio, inveja já pereceram. Morreu, acabou. É o que diz o texto que a gente acabou de ler aqui. Ainda em Eclesiastes, no mesmo capítulo 9, no verso 10, diz assim:
tudo o que te vem à mão para fazer, faze-o conforme a tua capacidade, pois no Sheol, para onde vais, não existe obra, nem reflexão, nem conhecimento e nem sabedoria. Sheol é a palavra usada aqui para sepultura. Ele diz aqui no texto que enquanto eu estou vivo eu tenho que fazer o máximo de coisas que eu puder, com bastante empenho, com muito ânimo, porque depois que eu morrer, acabou. Não tem obra, não tem conhecimento, não tem reflexão, eu não vou refletir em nada, não vou ficar pensando na vida porque eu já estou morto. Tá? E nem sabedoria. Não tem essa história de eu buscar com um morto um conselho, porque os mortos não têm sabedoria. Outro texto, João capítulo 5, lá no Novo Testamento, Evangelho de João capítulo 5, versos 28 e 29. Não vos admireis com isto, vem a hora em que todos os que repousam nos sepulcros ouvirão sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem, para uma ressurreição de vida. Os que tiverem praticado o mal, para uma ressurreição de julgamento. O texto diz que haverá ressurreições. Todos os mortos um dia ressuscitarão. Aqui não há nenhuma referência à alma penada ou coisa assim. Eles ressuscitarão com corpos físicos, porque um dia Cristo vai chamar todos os mortos à vida de novo. Se existisse essa história de alma penada ou sem pena, sei lá, que o cara quando morre a alma dele fica vagando por aí, ainda entrando em contato com os parentes, aprendendo coisas novas, para que ia precisar ressuscitar? Então o texto é muito claro. Haverá um dia em que todos os mortos ressuscitarão. Mas há uma diferença. Os que tiverem feito o bem ressuscitarão para a vida eterna. Os que tiverem feito o mal, para a condenação e para o juízo. Ainda no Evangelho de João, agora no capítulo 11, versos 11 e 14. João capítulo 11, versos 11 e 14. O texto diz assim: Disse isso e depois acrescentou: Nosso amigo Lázaro dorme, mas vou despertá-lo. Aqui, Cristo havia recebido a notícia de que o amigo dele, chamado Lázaro, estava doente. E ele ainda demorou uns dias para atender o chamado que o pessoal tinha feito para ele. Chegou um momento então que ele disse: Olha, nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou despertá-lo. No versículo 14, ele explica um pouco mais claramente. Então Jesus lhes falou claramente: Lázaro morreu. No verso 11 ele diz: Nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou despertá-lo. Ele usou duas palavras aí para referir a esse descanso do sono. E ele explica: Lázaro morreu. Para Cristo, ou biblicamente falando, a morte é como um sono. A pessoa fica num estado de inconsciência. Pode ser que algum dia você já tenha passado pela experiência de estar tão cansado que mal você se jogou na cama, o despertador tocou e você pensou assim: puxa, mas eu acabei de me deitar, como é que esse despertador tocou agora? O dia já amanheceu? Não sei se já lhe aconteceu, comigo já aconteceu algumas vezes. Então, a gente está completamente inconsciente, a gente perde a noção do que está ao redor. A morte, biblicamente falando, é um sono, é assim. A gente está num estado de inconsciência. Cristo comparou aqui a morte com um sono, quando ele disse: Nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou despertá-lo do sono. Agora, em Apocalipse, no capítulo 14, no verso 13, Apocalipse 14, 13, o último livro da Bíblia, há mais uma referência muito boa de se analisar. Ouvi então uma voz do céu dizendo: Escreve: Felizes os mortos, os que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, que descansem de suas fadigas, pois suas obras os acompanham. Aqui ele volta a usar essa figura, se referindo à morte como uma oportunidade para descansar. Quer dizer, você tem na morte, como um sono, a oportunidade para um descanso. É a figura que ele usa aqui. Vê que a Bíblia em nenhum momento
levantou a ideia de que na morte há algum tipo de atividade, de que a pessoa volta para dar conselho, para orientar, para dar os números da Mega Sena. A Bíblia não fez nenhuma referência quanto a isso até agora. O outro texto se encontra também em Apocalipse, no capítulo 2. Capítulo 2, Apocalipse 2, versículo 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, será lesado pela segunda morte. Aqui a coisa ficou meio feia, né? Ele fala aqui de uma segunda morte. Então, além desta morte que nós sofremos aqui naturalmente, há a possibilidade de uma segunda morte, mas que só vai acontecer para aqueles que não forem classificados nesse grupo aqui de vencedores. O vencedor, de modo algum, será lesado pela segunda morte. Você deve lembrar da nossa lição número 5, o milênio. Se você ainda não assistiu, aproveite para assistir logo depois dessa lição. É a lição número 5, o milênio, que fala sobre essa questão da segunda morte. Cristo vem, ressuscita os salvos, os perdidos que estavam mortos continuam mortos e os perdidos que estavam vivos serão mortos. Os salvos então passarão 1000 anos no céu e quando Cristo retornar com os salvos e a cidade santa, ele então ressuscitará todos os perdidos para que eles recebam a condenação final e sejam exterminados para sempre. Essa é a segunda morte. A gente vai ver já já como é que ela acontece. Apocalipse 21, verso 8, nos diz como essa segunda morte acontece, para a gente relembrar um pouquinho lá da lição 5, o milênio. 21, verso 8. Quanto aos covardes, porém, e aos infiéis, aos corruptos, aos assassinos, aos impudicos, palavra bem antiga, né? Aos magos, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua porção se encontra no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então, a segunda morte é aquela que acontece no lago de fogo e enxofre. Quando Cristo ressuscita os perdidos, depois que ele retorna após o milênio, os perdidos, então, como a gente viu, eles cercam a cidade, querem tomar a cidade, mas em determinado momento eles percebem que não vão vencer, e é nesse momento que Cristo ordena que desça do céu o que João entendeu que era fogo e enxofre. E esse fogo e enxofre ele consome a terra inteira. A terra inteira vira esse lago de fogo. O lago de fogo não é um lugar na terra, mas sim a terra inteira incandescendo, e assim os ímpios serão completamente exterminados. Essa é a segunda morte. Para nós encerrarmos a nossa conversa de hoje, vamos voltar lá para o livro de Números, no capítulo 23, no verso 10. Números 23, 10. Esse texto fala de uma profecia que foi proferida por alguém chamado Balaão. Diz assim: quem poderia contar o pó de Jacó? Quem poderia enumerar a nuvem de Israel? Que morra eu a morte dos justos, que seja o meu fim como o deles. Por que Balaão faz essa citação, essa comparação aí, que morra eu a morte dos justos e que seja o meu fim como o deles, seja o meu fim como o fim dos justos? É que os justos, aqueles que vierem a morrer, só vão morrer uma vez. Os justos não sofrem o dano da segunda morte, eles não serão vitimados no lago de fogo. Quando os justos morrem, eles já têm assegurada a ressurreição e a partir daí, vida eterna. Veja que em nenhum momento a Bíblia citou essa história de alma, de um fantasma parecido com a gente, uma coisa sem corpo que volta para falar com um parente, para ler a sorte, para fazer um monte de coisa. Isso não existe biblicamente. Então, o que foi que nós aprendemos hoje? Nós aprendemos que o ser humano, o ser vivente, ele é formado por duas coisas: pó da terra e fôlego de vida, respiração. Sem respiração, volta apenas ao pó da terra. E nós vimos que os animais são a mesma coisa: pó da terra e respiração, fôlego de vida. Acabou a respiração,
volta só ao pó, morreu, acabou. Aprendemos também que os mortos não sabem coisa nenhuma. Não tem essa de morto voltar para puxar o teu pé, para te assombrar. Não existe isso. Biblicamente, isso não existe. Você pensa, mas espera aí, mas eu já vi isso acontecer. Se não é o fulano que voltou lá para atentar, quem é então? Isso a gente vai ver numa próxima lição. Nós aprendemos também que haverá duas ressurreições. Um dia todos os mortos irão ressuscitar, mas os que fizeram o bem para a ressurreição da vida, a gente vai ver depois o que é esse fazer o bem, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. E nós vimos que essa condenação é o lago de fogo que acontece depois que Cristo retorna com a cidade santa após o milênio, com os salvos lá, quando ele ressuscita os ímpios, e então os ímpios serão destruídos. Por fim, nós relembramos que, caso venhamos a morrer, é bom que nós estejamos do lado de Cristo, porque quando os justos morrem, ele já tem assegurada a sua ressurreição, porque Cristo, quando retornar, ressuscitará todos aqueles que morreram adorando a Ele. Na nossa próxima lição, nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa questão da ressurreição. O que é? Como é que ela acontece? Quando acontece? Quem é que participa da ressurreição? E isso a gente vai ver no próximo episódio, que é a nossa lição 12. Já estou aguardando você.